84. A próxima medida de dispersão é a variância. O que é a variância? A variância é a medida de dispersão que considera o quadrado de cada desvio, tá? Evitando com que a somatória de cada um dos desvios i, tá, seja igual a zero. Então, aqui uma outra maneira, ao invés de usar o módulo, tá, que foi utilizado na média, no caso do desvio médio, tá, nós vamos calcular aqui utilizando o quadrado. Mesmo que o número seja negativo, elevando ao quadrado vai se tornar positivo. Tá? Então, olhem bem, a variância, existe dois tipos de variância. Existe a variância populacional e existe também a variância amostral. Quando a variância é populacional, nós representamos pela essa letra sigma aqui. Tá? Sigma elevado ao quadrado. Então, isso aqui significa que é a variância. A variância é igual a somatório de cada elemento que compõe o conjunto de dados, que é cada um dos xi, menos a média desse conjunto de dados elevado ao quadrado. E isso dividido pela quantidade de termos que compõem esse conjunto de dados, que nesse caso aqui é a população. Tá? Então, olhe bem, também podemos representar como sigma ao quadrado é igual a 1 sobre n vezes a somatória de cada um dos elementos que compõem a população aí, que é o xi, tá? Elevado ao quadrado, menos a somatória de xi, tá? Agora está entre parênteses aqui, então devemos fazer toda a soma primeiro, para depois elevar ao quadrado, e isso dividido pela quantidade de termos que compõem a população. Então, a variância, nesse caso aqui, tá? A variância populacional, as duas fórmulas conduzem ao mesmo valor, tá? Aqui nós temos a variância amostral. A variância amostral, existe uma diferença na notação. Ao invés de utilizarmos o sigma, nós vamos utilizar o S, tá? Então, a variância é dada por S ao quadrado, que é igual a somatório de xi menos a média elevado ao quadrado, e isso dividido por n menos 1. Uma diferença importante é aqui, ó, no denominador. Enquanto a população nós dividimos apenas por n, tá? Quando nós calculamos a variância amostral, nós devemos subtrair de 1, tá? O denominador. Então, fica n menos 1. Também nós podemos escrever a variância amostral nessa outra maneira aqui, tá? Essa maneira aqui, ó, evita o cálculo da média. Assim como aqui também, né? Nós utilizamos a média, ó. Olhem bem. Então, nós podemos utilizar 1 dividido por n menos 1 vezes a somatório, tá? De xi elevado ao quadrado menos a somatório de xi, só que agora é todo somatório elevado ao quadrado dividido por n. Observe que o n menos 1 ele vem aqui em evidência, tá? Ele vem aqui para fora. Aqui continua o n, tá? Mesma coisa, então não confunda aí com a variância populacional, tá? Aqui nós temos um exemplo, tá? Para fazer o cálculo dessas medidas de dispersão. Então, o exemplo 3 aqui, para a série 10, 12, 20, 22, 25, 33, 38, calcule a variância populacional. Olhe bem aqui que é populacional, tá? Nós devemos prestar atenção aí no enunciado do exercício. Nós temos que a média já calculada anteriormente, tá? No exemplo 2 aí, no exemplo 2, nós temos que a média é igual a 22,86. Então, olhem bem, nós vamos calcular o sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado é igual a somatório de xi menos a média elevado ao quadrado, e isso dividido por n, tá? Então, aqui, como nós já temos a média, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá? Então, vai ficar 10, que é o primeiro termo, menos a média, e vamos elevar ao quadrado, mais 12, que é o segundo termo, vezes menos a média,
elevado ao quadrado, mais 20, que é o terceiro termo, menos a média elevado ao quadrado. E assim por diante, tá? Até o último termo, que é o 38 menos 22,86 elevado ao quadrado. E isso tudo, tá? Se nós fizermos os cálculos aqui, ó, tá? E elevarmos ao quadrado cada uma dessas diferenças, nós vamos ter esses números aqui. Agora, realizamos a soma desses números que constituem o numerador, tá? E dividimos pelo denominador, que é a quantidade de elementos que fazem parte desta população. Tá? Então, dividimos aí por 7. Então, sigma elevado ao quadrado é igual a 628,8572 dividido por 7. Isso vai dar um sigma ao quadrado igual a 89,8367. O que significa aqui, ó, esse sigma ao quadrado? Então, aqui nós temos que ele indica a variância desse sigma ao quadrado, tá? Próximo passo, tá? Ou melhor dizendo, a próxima medida de desvio, de dispersão de dados é o desvio padrão. Então, observando-se a fórmula original para o cálculo da variância, nota-se que é uma soma de quadrados. Tá? Dessa forma, se a unidade da variável for, por exemplo, o metro, indicado por m minúsculo, nós teremos como resultado metro ao quadrado, que é o m2. Tá? Para se ter a unidade original, nós vamos definir uma outra medida de dispersão. Tá? A variância ela não é suficiente, né? Nós vemos aí que ela vai ser um número elevado ao quadrado. Então, por isso que existe o desvio padrão, tá? Que é a raiz quadrada da variância. Então, o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância, para ele eliminar esse problema do quadrado do número. Então, o desvio padrão existe também, assim como tem a variância populacional e a variância amostral, existe também o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral. O desvio padrão populacional, ele é dado pela letra sigma igual a raiz quadrada de sigma ao quadrado. E o desvio padrão amostral, como o desvio padrão de uma amostra representada por S, tá? Então, S é igual a raiz quadrada de S ao quadrado. É a raiz quadrada da variância, tá? Então, nós temos aqui o exemplo 4, para a série 10, 12, 20, 22, 25, 33, 38, com aquela mesma série que está nos exemplos anteriores, tá? Nós vamos calcular o desvio padrão populacional. Então, como é o desvio padrão populacional, nós vamos calcular o sigma aqui, tá? Então, sigma é igual a raiz quadrada da variância que foi obtida aí no exemplo anterior, tá? A variância populacional, que é 89,8367. Então, sigma é igual a 9,4782. Bom, até aqui, tá? Nós vimos medidas de dispersão, tá? Absoluta. Então, quais são as medidas de dispersão absoluta? Primeira coisa que nós temos, a amplitude total, tá? Depois, desvio médio. Depois, nós vimos a variância, tá? E agora, nós vimos o desvio padrão.